Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. No ar mais um programa Pontos de Vista, sempre recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã. Hoje estamos recebendo o vereador e coordenador da TV Câmara de Tupã, vereador Renan Pontelli, juntamente com o nosso querido professor Ari Neves da Silva, ele que é coordenador da subsede da POSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, hoje tratando sobre a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional 287, que está tirando o sono de milhões de pessoas, que diz respeito à reforma da Previdência, um assunto que está sendo discutido amplamente. Tivemos um evento no último final de semana aqui em Tupã, onde o professor Ari Neves também esteve lá, defendendo o seu ponto de vista, representando, né, a classe, os professores, que também têm uma posição sobre essa reforma da Previdência, e hoje um programa especial falando sobre, né, o que isso vai atingir realmente a população, as mudanças que teremos caso essa PEC seja aprovada, e no final, no segundo bloco, vamos falar também sobre, né, a mobilização por parte dos professores, né, na campanha salarial para esse ano. Uma classe que não é prestigiada, infelizmente, não tem o reconhecimento necessário, e até porque a base de tudo é a educação. Um cidadão que tem uma educação, que tem um preparo, ele tem tudo para ser ter um futuro brilhante durante a sua vida. Vereador Renan Pontelli, seja bem-vindo à TV Câmara, hoje tratando de um assunto que realmente, como eu disse, está tirando o sono de todo mundo. Com certeza, irmãos. Assunto atual, que tivemos aí uma manifestação domingo. Quero agradecer o professor Ari por estar aqui, pessoa ao qual gosto muito, fez parte da minha educação. Claro. Hoje estou vereador, sou formado engenheiro. Ele foi um grande colaborador, porque ele deu aula para mim, acho que uns 6, 7 anos. Ele, o professor Osmar, o Koji, a Débora, tantos outros. Então foi muito importante para mim, para a minha educação, educação da minha esposa, educação da minha irmã. E nos ajudou a ser seres humanos melhores. Obrigado, professor, pela vinda aqui. E é o que eu falo, ele falando hoje igual ontem na sessão, eu vou ficar só olhando, porque ele já fala tudo, Glaucio. Então, muito obrigado pela presença. E a Câmara Municipal, o senhor pode ter certeza que o que precisar, nós estamos os 15 aí à disposição. Professor, prazer em revê-lo aqui na TV Câmara. Professor que inclusive já foi vereador aqui da Câmara Municipal, conhece o Poder Legislativo, a importância, né, dos representantes da população, dos vereadores, né, o trabalho que eles desenvolvem para a nossa cidade. Mas hoje o senhor está aqui como coordenador da subsede da POSP, tratando sobre a reforma da Previdência, né, e a população, muitas pessoas infelizmente não têm conhecimento, né, das medidas, das alterações, das mudanças da Previdência. Seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Muito obrigado. É um prazer retornar à TV Câmara para discutir, dialogar com a população sobre assuntos pertinentes a ela. Quero agradecer as palavras do meu ex-aluno, que era chamado carinhosamente, lá no seletivo, no ensino médio, ele era chamado de Black. Black, né? Todo mundo chamava de Black, e eu divulguei esse apelido carinhoso. Bom saber. E encontrando com a irmã dele na Caixa Econômica Federal, ela veio ao meu encontro e perguntou se eu me lembrava dela. Eu falei, claro, você é a irmã do Black. Aí ela falou, nossa, você lembra disso? Eu falei, lembro. Então, um carinho especial que eu tenho, não só pelo Renan, pela irmã, pela família. E é bom estar aqui e ver que meus ex-alunos estão galgando posições dentro da sociedade e trabalhando em benefício dessa sociedade. É o retorno. A gente ajuda a formar esses jovens, esses adolescentes, e eles dão esse retorno sempre primando pela honestidade, pela coragem e, sobretudo, pela independência. Cada um tem que analisar, refletir e votar de acordo com o seu pensamento, sempre voltado para a voz da população. É muito importante que o Poder Legislativo ouça a voz das ruas. E ontem eu fiquei feliz, estive na TV Câmara ontem, ocupando a tribuna livre, e lá fiquei sabendo que os 15 vereadores votaram uma moção contra a reforma da Previdência.
Eu achei isso ótimo, porque sabiamente eles estão votando com o povo e não de acordo com as orientações partidárias. E também, na noite de ontem, o vereador Amaury apresentou uma moção de apoio ao movimento dos professores, na campanha salarial, nas condições da escola pública, e essa moção do Amaury contou com a subscrição dos outros 14 vereadores. E essa moção foi aprovada por unanimidade, porque reconhece que a situação do magistério, dos professores do Estado de São Paulo realmente é aflitiva. A educação tem sido tratada com descaso muito grande ao longo de décadas e eles não reconhecem o trabalho do professor. Isso implica numa escola pública de má qualidade e há uma classificação negativa do ensino oficial do Estado de São Paulo no Concerto das Nações. Professor, nós poderíamos iniciar esse programa falando sobre as principais dúvidas quanto à Previdência, essa mudança da Previdência que está sendo apresentada pelo governo e que está sendo alvo de discussões, debates, manifestações pelo país, e não foi diferente em Tupã no último domingo. O governo ele argumenta e justifica essa PEC 287 pelo déficit crescente da Previdência, envelhecimento da população brasileira. Eles argumentam que com essas medidas vão garantir o pagamento dos subsídios, enfim, do salário dos aposentados a longo prazo. Isso tem gerado muitas dúvidas. Boa parte da população realmente não sabe o que isso vai afetar na vida, realmente, na prática, no dia a dia do trabalhador. E a gente sabe que a POSP tem um posicionamento quanto a isso também, né? O senhor está sendo um porta-voz de uma entidade tão séria que é a POSP, no posicionamento quanto à mudança da Previdência, as mudanças da Previdência. E eu queria que o senhor iniciasse a fala, até com a opinião do senhor, o que o senhor acha dessa mudança, o que isso vai, se é que vai auxiliar em alguma coisa. Acredito que não. Pelo contrário, essa é a minha opinião como jornalista, eu acho que isso vai afetar bastante a vida do brasileiro, a vida das pessoas que trabalham, que já estão para se aposentar, inclusive. Há muito receio, tem pessoas que querem dar entrada na aposentadoria, mas não sabem o que vai acontecer se essa PEC for aprovada. Então eu queria que o senhor iniciasse o programa até com uma opinião do senhor, uma opinião formada, e o que isso vai trazer realmente à população. Bom, você tem razão quando você disse que o governo quer que sobre dinheiro, que se continuar do jeito que está, que não vai ter dinheiro para pagar, porque eles querem garantir a aposentadoria, por menor que seja, de todos os brasileiros. A proposta é perversa. Realmente vai sobrar dinheiro, porque quem tiver que contribuir para a Previdência durante 49 anos... certamente no Nordeste, no Norte do país, onde a média de vida deve chegar em 65, 70 anos, essas pessoas contribuindo durante 49 anos, se começarem a trabalhar aos 20, elas vão se aposentar aos 69 anos. Isto é, iriam se aposentar porque pela média de vida da população, elas sequer vão aposentar. Então, o cidadão vai contribuir durante 49 anos e vai gozar do benefício na aposentadoria por um período muito pequeno, muito mínimo, muito reduzido. Isso implica que, efetivamente, o governo tem razão. Com esse massacre que ele está impondo à classe trabalhadora, vai sobrar dinheiro, sim. E a Previdência não tem que sobrar dinheiro. A Previdência é uma caixinha onde se põe e tira, e tem que haver um equilíbrio. Se a meta é sobrar dinheiro para quê? Para continuar desviando como acontece hoje. Eu acho que o governo peca em tudo. Inicialmente, acho que os deputados que hoje são favoráveis, infelizmente há deputados favoráveis à reforma como está posta, eles deveriam primeiro fazer uma CPI, uma auditoria, vasculhar, abrir a caixa
preta da Previdência e ver como é que está. Será que esse anúncio do governo que há um rombo, um déficit de 170 bilhões de reais, será que isso é verdade? Porque ninguém abriu a caixa preta. Porque a gente tem o sindicato dos fiscais, das agentes federais, etc., que eles dizem que não, que eles já fizeram as contas e não há esse rombo, esse déficit. O que há na reforma da Previdência? Qual que é o buraco? Não é por causa do salário mínimo que um coitado, um trabalhador recebe. O buraco é provocado por desvios. Quando havia dinheiro na Previdência, eles não se preocuparam em poupar, guardar, sabendo de antemão que a faixa etária iria aumentar. Eles começaram a desviar, tirar o dinheiro aplicando em outras coisas. Segundo, muitas empresas devem fortunas, bilhões para a Previdência e o governo não cobra. Terceiro, a gente que sonega a Previdência. Então, se fizesse essas contas todas, aí efetivamente, se quem deve, paga. Se o dinheiro desviado retornasse para a Previdência, e esses que não pagam, que desviam, que subfaturam, se o empregado ganha R$3.000 por mês, ele põe na folha 1.500 para contribuir menos para a Previdência. Se todas essas contas fossem apuradas, tenho certeza que o resultado seria diferente. De repente, até o superávit, de repente. Exatamente, mas o governo não quer fazer isso. Ele não quer fazer a reforma da Previdência. E quando nós fomos, no dia 6, fomos fazer uma visita ao escritório político do deputado Evandro Guzzi, ele não se encontrava porque ele estava em Brasília, cumprindo o seu papel como parlamentar. O seu assessor, que gentilmente nos recebeu, ele disse que a reforma da Previdência tem que ser feita como está. Não é que teria que ver, e o mesmo argumento, porque não tem dinheiro, nós temos que garantir a aposentadoria no futuro, sabe? Então é uma conversa que eu entendo que eles não querem, eles ficam rodeando, eles não querem. Os maiores prejudicados, como sempre, são as mulheres. A mulher no mercado de trabalho ganha menos que o homem, a mulher não é respeitada, ela é assediada, ela é violentada, ela é espancada, ela é assassinada. Então, a grande vítima da sociedade com relação à violência é a mulher e também com relação ao emprego. A mulher é vítima. Uma mulher e um homem com o mesmo cargo, a mulher ganha 60%, 70% do que ganha um homem. Então a mulher hoje se aposenta da forma como está, ela se aposenta com 55 anos. E o governo propõe que ela se aposente aos 65. Então ela vai ter que trabalhar 10 anos a mais. E aos 65 anos, ela vai ter 76% do salário. Nem integral, não é? Sim, 76% do salário. E para ter o salário completo, ela tem que contribuir por 49 anos. Se ela contribuiu aos 65 por 40 anos, ela tem que trabalhar mais 9 anos. Então até os 74 anos. Isso para a mulher e para o homem. Agora, há certas profissões, como nós já discutimos, na geografia do Brasil, as regiões não são iguais. Você vai para o sul do país, você percebe que o nível de vida é outro, o grau de desenvolvimento é outro, a educação é outra, a cultura é outra. Se você vai para o norte e nordeste do país, é outra realidade. Só que essa reforma capenga não observa essas diferenças, não é individuais, que é impossível, mas essas diferenças regionais não são observadas. A expectativa de vida tem diferença enorme. Exatamente. Então, uma reforma da Previdência deveria olhar para isso.
Não adianta eu fazer com que um trabalhador contribua durante 49 anos, se ele não vai ter direito, não tem vida útil para aproveitar a sua aposentadoria. Aquele senhor aposentado que cuida do neto, faz uma hortinha, passeia, viaja, não é? Contribuindo para o desenvolvimento das regiões turísticas do Brasil, essas pessoas não vão ter essa vida, não é? Então eu quero crer que a grande vítima dessa reforma é a mulher. Vou dar o exemplo de uma professora. A professora hoje se aposenta com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade, que é uma aposentadoria especial. Isso não foi porque nós pressionamos, choramos, ameaçamos o governo que nós temos isso. Isso é resultado de um trabalho da Organização Mundial de Saúde, que acha que a profissão de professor é altamente desgastante. E vou dar um exemplo para vocês. Uma professora que trabalha com 40 alunos numa sala de aula, para manter disciplina, desenvolver, educar, cuidar, ver se a criança está triste, o que está acontecendo, ela tem que ver de tudo. Ela é mãe, professora, pediatra, cuida da vacina, etc. Então é altamente desgastante. E essa professora vai ter que trabalhar aí mais tempo. Então a aposentadoria da professora é 25 anos de contribuição, 50 de idade. O que vai acontecer com a reforma da Previdência? Primeiro, nós vamos perder os professores essa aposentadoria especial. Assim como tem os militares. Eles têm, quem militar que exerce, tem uma função de risco, ele tem uma aposentadoria especial. E eu acho justo que tenha essa aposentadoria especial. Então isso vai ser eliminado. E a professora vai se aposentar aos 65 anos, que tem que ter no mínimo 45 anos de contribuição. Para ela se aposentar com o salário pleno, se aos 65 ela tem 45 anos de contribuição, ela vai se aposentar com 92%. Para ter o salário integral, ela vai ter que trabalhar mais, ela vai ter que trabalhar até os 70 anos, 74 anos. Agora imagine os senhores, uma professora com 70 anos, numa sala com 40 alunos. Já fazendo isso há quantos anos? Sim, e o exemplo mais gritante de tudo isso é que uma mãe que tenha 3 filhos, durante o período das férias, ela fica louca e diz, não vejo a hora de começar as aulas para você me dar sossego. Aí ela manda os filhos para a escola e a professora recebe filhos de todas as famílias e tem que educar, tem que cuidar, tem que passar conteúdo, tem que dar boas maneiras, formar a criança, etc. Então acho que é desumano isso, não entende? Mas o governo, ele quer fazer, está fazendo uma propaganda, infelizmente a população parece-me que está anestesiada. Ela não se está dando conta ainda da realidade. O que essa reforma vai alterar radicalmente a vida de cada homem e mulher do Brasil. Aproveitando, professor, o senhor tocou num assunto, até queria aproveitar o gancho. Nós tivemos em 2016 uma mobilização por parte da população, que foi às ruas pedindo mudanças. Aconteceram algumas mudanças, como por exemplo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senhor acredita que de repente, como o senhor disse, a população está de forma anestesiada, está omissa? De repente, o senhor acha que está faltando um pouquinho de uma mobilização, um comprometimento por parte da população, ir às ruas como aconteceu domingo? Mas a gente sabe que o número de participantes poderia ter sido maior, mas de repente uma mobilização maior no país, porque a gente sabe que hoje em dia a classe política sabe que a população tem voz e tem voz ativa quando instigada, quando comprometida através dessas mobilizações
manifestações que nós acompanhamos durante o ano de 2016. O senhor acha que falta um pouco de a população se unir, ir às ruas e realmente buscar uma solução, no caso, a não aprovação da PEC? Bom, eu vou dizer que essa mobilização... Está acontecendo, mas... Sim, parte da população... De forma modesta, eu acho. Parte da população foi às ruas. Só que a motivação era política partidária. E quando a motivação é política partidária, o sangue ferve. Então, veja a eleição municipal, como o sangue ferve. Quem é de um partido, do lado do prefeito, o outro que é oposição, a cidade se divide, racha no meio. Então, aí há uma atuação, um comprometimento. Então, a motivação foi uma motivação política. Um partido, uma parte da facção que defendia a ideologia de alguns partidos, queria tirar a presidente. E outra parte queria que ela ficasse. É como time de futebol, sabe? Então, não foi uma motivação consciente em que as pessoas realmente analisaram, ponderaram. Porque se fosse uma análise ponderada, tirando a política partidária, o resultado poderia ser outro. Por que hoje essa mesma população, diante dos desmandos que há, das denúncias que há, Sim. em que o presidente do PMDB fala na grande suruba, por que essa mesma população não vai às ruas? Porque aí não é a política partidária. Porque muitos que foram às ruas são do partido do Jucá. Então eu não vou agora ser contra, porque ele é do meu partido, eu não posso ir às ruas. Infelizmente, essa visão caolha de se analisar, avaliar o futuro do país com base na política partidária, ela é perigosa, é muito perigosa, porque você não age racionalmente, objetivamente. Na política, famílias brigam, perdem amizade devido à política partidária. Não há, então, assim, um diálogo de ver os pontos positivos, negativos e ver o que é verdade. Então, a população, como não se envolve a política partidária, que é uma reforma da Previdência, então o povo não tem aquela motivação de um clássico Corinthians e Palmeiras, de uma campanha tira, não tira o presidente, faz o impeachment ou não do governador. Então, esse calor da disputa, da política partidária, que divide, que racha o país, não está presente. Porque eles não sabem realmente ainda quem é quem. Como é que o meu deputado, em quem eu votei, ele vai se posicionar? Porque eles estão escondendo o jogo, os deputados. Agora que um ou outro, como o nosso deputado federal, que representa aqui a região, se posicionou claramente. Manchete, num dos jornais da cidade, deu a manchete que ele é totalmente favorável à reforma da Previdência. O prefeito também se posicionou favorável à reforma da Previdência. O vice-prefeito se posicionou favorável à reforma da Previdência. Mas por que eles estão se posicionando favoravelmente? É porque o partido dessas pessoas se posicionou favorável. Então eles parece que têm um compromisso maior com o partido, em vez de ter o compromisso grande, único, com os seus eleitores. Se os eleitores, e fica nítido que a maioria, a esmagadora maioria da população é contra a reforma da Previdência nos moldes em que ela está posta. Todo mundo é a favor de reforma. Tem gente que fala que eu sou radical, o Ari é radical, é contra a reforma, mas tem que reformar. Eu falei, não, muito pelo contrário. Como educador, eu sou a favor das reformas. Reforma do ensino, reforma do Código do Processo Penal, reforma trabalhista, eu sou a favor de reformas. O mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, a sociedade é dinâmica, ela anda. Só que não pode haver retrocesso. Claro. As conquistas que os trabalhadores tiveram ao longo de séculos, com muita luta, não podem ser tiradas assim, porque nós achamos que no momento. Então, esses políticos, eles têm um compromisso maior, não é com o eleitor. Foi o que eu falei no início, que os vereadores de Tupã,
aplausos para eles, que eles ouviram as vozes das ruas e aprovaram por uma unanimidade uma moção contra a reforma da Previdência. Então eles tiveram coragem de, embora eu seja do partido do governo, PMDB, eu vou votar contra a reforma da Previdência como ela está posta. Esse é o compromisso maior que se tem, mas eles arcarão com as consequências. A população está contra, está fazendo uma campanha, internet, Face, boca a boca, corpo a corpo, para dizer que esses políticos que não estão ouvindo a voz do povo, eles não serão reeleitos. E aqui eu faço um apelo mesmo, público. Veja o seu deputado, qual será o comportamento dele na reforma da Previdência. Ele vai votar de acordo com o que você pensa, ou ele vai votar de acordo com o pedido do presidente da República? O presidente precisa mostrar serviço, então ele quer fazer uma reforma. Agora você vai atender o pedido do presidente e dar as costas para o seu eleitor, você arcará com as consequências dessa atitude sua, que eu não acho justa e correta. Votem nunca mais nesses deputados, senadores que se posicionarem contra o seu voto, contra a confiança que você depositou nele. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje tratando de um assunto realmente que a sociedade está discutindo, a sociedade está preocupada, tratando aí sobre a proposta da emenda constitucional 287, que trata de mudanças na Previdência. Hoje recebendo o professor Ari Neves da Silva, coordenador da subsede da POSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, além do vereador Renan Pontelli. Daqui a pouquinho, voltaremos com o segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Voltamos já.